17 homens, experientes. No meio do turno da madrugada, dentro de uma plataforma de petróleo no Mar do Norte, estrutura de aço, aquecida, monitorada, com sistemas de segurança redundantes projetados para detectar qualquer anomalia em tempo real. Todos mortos. O laudo oficial concluiu: falência cardíaca múltipla simultânea, 17 corações parando na mesma ala, no mesmo turno, sem causa primária identificada. Os sistemas de segurança da plataforma não registraram nenhum alerta, nenhuma falha mecânica, nenhum vazamento de gás, nenhuma variação de pressão, nenhuma anomalia elétrica. Tudo funcionando dentro dos parâmetros normais, enquanto 17 homens morriam do lado de dentro sem que nenhum sensor percebesse. Nenhuma investigação criminal foi aberta. A empresa operadora da plataforma emitiu uma nota em 48 horas. O governo britânico recebeu o relatório interno em 72, e em menos de 2 semanas a plataforma estava de volta à operação normal, com uma nova equipe, nos mesmos alojamentos, na mesma ala. O que está documentado nesse caso não é teoria. São registros operacionais, laudos assinados e depoimentos de sobreviventes de outros turnos que nunca foram chamados para depor oficialmente. E o que esses registros mostram é que a explicação oficial não cobre o que aconteceu naquela madrugada de março de 1987, no meio do Mar do Norte. Esse canal existe para investigar exatamente esse tipo de caso, lugares reais, registros que existem, perguntas que nunca foram respondidas. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora e ativa o sininho. E antes de continuar, deixa nos comentários: você já ouviu falar de mortes em plataformas offshore que nunca foram explicadas direito? Porque esse não é o único caso. E talvez não seja nem o mais perturbador. Para entender o peso do que aconteceu naquela madrugada, você precisa primeiro entender o ambiente. Uma plataforma de petróleo no Mar do Norte em 1987 não era um lugar improvisado. Era uma das operações industriais mais monitoradas e regulamentadas do mundo naquele período, resultado direto de décadas de acidentes, investigações e pressão sindical que havia forçado a indústria petrolífera britânica a construir sistemas de segurança cada vez mais sofisticados ao longo dos anos 70. A plataforma em questão operava sob licença do governo britânico, com contrato de exploração vinculado a uma das maiores empresas de petróleo do Mar do Norte naquele período. Por razões que envolvem acordos legais firmados com as famílias das vítimas, o nome da plataforma e da empresa operadora não são citados diretamente nesse vídeo, mas os registros que descrevemos estão documentados e foram objeto de pedidos formais de acesso à informação no Reino Unido, com respostas parciais obtidas entre 1994 e 2003. A estrutura tinha capacidade para 120 trabalhadores em regime de rotação. Turnos de 12 horas, divididos em 2 grupos, dia e noite. A ala afetada era o Bloco C, destinado aos trabalhadores do turno da madrugada. Aqueles que operavam entre meia-noite e meio-dia. 17 homens estavam designados para aquele bloco naquela noite. Idades entre 22 e 51 anos. A maioria escocesa e inglesa, 2 noruegueses, 1 dinamarquês. Todos com certificação vigente para operação offshore. Todos com pelo menos uma temporada anterior naquela mesma plataforma. O turno havia começado normalmente à meia-noite. Os registros operacionais da plataforma, que sobreviveram e foram parcialmente liberados, mostram atividade normal nos sistemas do Bloco C, até aproximadamente 2h40 da manhã. Leituras de pressão estáveis. Temperatura dos alojamentos dentro do padrão. Consumo elétrico consistente com 17 pessoas acordadas e em atividade. Às 3h08 da manhã, o supervisor do turno do dia, que estava nos alojamentos do Bloco A, do outro lado da estrutura,
Tentou contato por rádio interno com o encarregado do Bloco C para uma atualização de rotina. Sem resposta. Tentou novamente às 13h15. Sem resposta. Às 13h22, foi pessoalmente até o Bloco C verificar. O que ele encontrou quando abriu a porta do corredor principal do Bloco C foi descrito por ele em depoimento informal dado a um jornalista britânico em 1995. Depoimento que nunca foi incluído em nenhum processo oficial, porque nenhum processo oficial foi aberto. Ele descreveu silêncio absoluto. Luzes acesas, a televisão do espaço comum ligada, com um programa de madrugada no ar. E homens em todos os estágios de uma noite normal, alguns nos beliches, alguns na sala comum, um no corredor com uma xícara ainda na mão, todos completamente imóveis, sem sinais de luta, sem sinais de pânico, sem nada fora do lugar, exceto a ausência total de movimento em 17 corpos. Ele voltou ao Bloco A, acionou o alarme geral e chamou a equipe médica da plataforma. O médico de bordo que chegou primeiro ao local registrou, em anotações pessoais que vieram a público décadas depois, que a cena era incompatível com qualquer emergência médica que ele havia treinado para reconhecer. Não havia padrão de colapso. Não havia sinal de que qualquer um dos 17 havia percebido o que estava acontecendo a tempo de reagir. Era como se o interruptor houvesse simplesmente sido desligado. Em 17 pessoas ao mesmo tempo, sem aviso. Os sistemas de monitoramento da plataforma foram verificados imediatamente. Gás, dentro do padrão. Oxigênio, dentro do padrão. Monóxido de carbono, dentro do padrão. Pressão, dentro do padrão. Temperatura, dentro do padrão. Todos os sensores do Bloco C haviam registrado uma noite absolutamente normal até o momento em que os 17 homens foram encontrados mortos. E é exatamente aí que o caso para de ter respostas e começa a ter apenas perguntas. Porque se os sensores estavam corretos e nenhuma investigação oficial contestou os dados dos sensores, então não houve agente ambiental detectável capaz de matar 17 pessoas simultaneamente naquele espaço. E se os laudos estavam corretos, falência cardíaca múltipla. Então, 17 corações saudáveis pararam ao mesmo tempo sem causa identificável, num ambiente onde todos os parâmetros monitoráveis eram normais. Essas duas afirmações, juntas, não cabem em nenhuma explicação médica ou ambiental convencional. E ninguém, oficialmente, tentou resolver essa contradição. A equipe de resgate chegou de Aberdeen de helicóptero ao amanhecer. Os corpos foram removidos. Os familiares foram notificados. E antes que qualquer investigador externo pudesse examinar o Bloco C, a área foi submetida a protocolo de limpeza e descontaminação. Procedimento padrão, segundo a empresa, para qualquer área com múltiplos óbitos. Um procedimento padrão que convenientemente tornou impossível qualquer perícia independente da cena. O que aconteceu no Bloco C daquela plataforma entre 2h40 e 8 da manhã de março de 1987 não está em nenhum relatório oficial. E as pessoas que poderiam ter respondido a essa pergunta, os 17 homens que estavam lá, não estão mais disponíveis para depor. Os laudos de necropsia foram produzidos por um patologista contratado pela empresa operadora, não pelo Serviço Forense Público Escocês, que seria o órgão competente para mortes em território sob jurisdição britânica. Essa escolha foi contestada por pelo menos 3 famílias nos meses seguintes, que solicitaram formalmente a realização de necropsias independentes. As solicitações foram negadas sob a alegação de que os corpos já haviam sido liberados para sepultamento após a conclusão dos laudos iniciais. Processo que ocorreu em tempo extraordinariamente rápido para 18 mortes simultâneas. O laudo consolidado concluiu: síndrome de morte cardíaca súbita de etiologia indeterminada, múltiplos casos simultâneos.
Uma formulação que, traduzida do jargão médico, significa: os corações pararam, não sabemos por quê, e estamos classificando isso como natural. A primeira anomalia documentada está na toxicologia. Os exames toxicológicos incluídos nos laudos, resumos dos quais foram obtidos por duas famílias através de advogados, anos depois, apresentavam um padrão incomum. Os níveis de cortisol e adrenalina nos tecidos de todos os 17 corpos estavam significativamente abaixo do esperado para mortes por falência cardíaca aguda. Em colapsos cardíacos, o organismo tipicamente libera uma cascata hormonal de estresse nos momentos anteriores à morte. É uma resposta biológica automática, independente da consciência da vítima. Níveis baixos de cortisol e adrenalina sugerem que essa cascata não ocorreu, o que, por sua vez, sugere que a morte foi rápida demais para que o sistema endócrino reagisse, ou que o mecanismo de morte não foi o tipo de evento que desencadeia essa resposta hormonal. Nenhuma dessas implicações foi discutida no laudo oficial. A segunda anomalia está nos relógios e nos registros pessoais. 3 dos 17 trabalhadores usavam relógios de pulso com cronômetro. Os 3 pararam, presumivelmente no momento do óbito, num intervalo de 4 minutos entre o primeiro e o último. 4 minutos entre a primeira e a última morte num grupo de 17 pessoas, distribuídas por diferentes cômodos de um bloco residencial. Isso é clinicamente inconsistente com falência cardíaca espontânea múltipla, um evento que, por ser resultado de condições individuais de cada organismo, produziria uma janela de tempo significativamente maior entre as mortes. A probabilidade estatística de 17 falências cardíacas espontâneas ocorrendo num intervalo de 4 minutos, sem causa ambiental comum identificada, não foi calculada em nenhum documento oficial. Um médico cardiologista, consultado informalmente por um pesquisador que estudou o caso décadas depois, disse que esse intervalo era, nas palavras dele, estatisticamente impossível para eventos espontâneos independentes. A terceira anomalia é a que os sobreviventes do outro turno descreveram e que nunca foi formalmente registrada. 2 trabalhadores do turno do dia, alojados no bloco A, do lado oposto da plataforma, relataram, em conversas com familiares e colegas nos meses após o incidente, que haviam percebido algo na madrugada do dia em questão. Não um som, não um alarme, não uma sensação física. Algo que ambos descreveram, independentemente um do outro, como uma pressão. Uma sensação breve e intensa de pressão interna, nos ouvidos, no peito, que durou poucos segundos e passou. Nenhum dos dois soube dizer o horário exato. Nenhum dos dois foi chamado para depor em nenhuma instância oficial. Nenhum dos 2 relatos foi incluído em qualquer documento produzido pela empresa ou pelo governo. A quarta anomalia é a mais tecnicamente perturbadora. O comportamento dos sistemas eletrônicos do bloco C na janela de tempo entre 2h43 e 8 da manhã. Um engenheiro de sistemas que trabalhou na plataforma nos anos seguintes ao incidente e que pediu anonimato ao falar com um pesquisador independente que documentou o caso, relatou ter tido acesso, durante uma manutenção de rotina anos depois, a logs de sistema que ainda estavam armazenados nos servidores de bordo daquele período. Segundo ele, os logs mostravam uma sequência de microvariações nos sistemas elétricos do bloco C naquela janela de tempo. Variações abaixo do limiar de disparo dos alarmes, mas presentes e registradas. O padrão dessas variações, segundo ele, era consistente com interferência eletromagnética de baixa frequência e alta intensidade. O tipo de fenômeno que equipamentos militares de comunicação de determinada geração podiam produzir como efeito colateral em ambientes fechados. Ele não afirmou que havia equipamento militar na área. Afirmou que o padrão era consistente com esse tipo de interferência
e que havia reportado a observação internamente, sem receber nenhuma resposta formal. O Mar do Norte, em 1987, era uma das regiões de maior atividade de submarinos militares da NATO e do Pacto de Varsóvia. Exercícios navais de grande escala eram rotineiros naquela área naquele período. Isso é fato histórico documentado, não especulação. Se algum sistema de comunicação ou sonar de alta potência operou próximo àquela plataforma naquela madrugada, os registros militares dessa operação não estão disponíveis para consulta pública e provavelmente nunca estarão. O que os laudos não explicam não é nenhum elemento isolado. É o conjunto. 17 mortes num intervalo de 4 minutos sem causa ambiental detectável. Toxicologia inconsistente com falência cardíaca aguda. Sobreviventes relatando sensação de pressão, sem que nenhum sensor registrasse nada. Microvariações elétricas abaixo do limiar de alarme, numa janela de tempo que coincide com as mortes. E uma investigação que nunca foi aberta. Num caso com 17 vítimas, numa jurisdição com um dos sistemas legais mais estruturados do mundo. Cada uma dessas anomalias, isolada, tem explicação possível. Juntas, sem nenhuma investigação oficial que as tenha considerado simultaneamente, elas formam um conjunto que permanece completamente aberto. E as perguntas que esse conjunto levanta não são pequenas. Em 1998, 11 anos após o incidente, uma jornalista investigativa escocesa que cobria a indústria de petróleo do Mar do Norte para um jornal regional começou a reunir depoimentos de trabalhadores offshore aposentados para uma série de reportagens sobre condições de segurança na indústria. Não estava investigando o caso do Bloco C especificamente. Estava construindo um panorama geral de incidentes não resolvidos em plataformas da região ao longo dos anos 80. Ao cruzar os depoimentos coletados, ela notou uma recorrência que não havia planejado encontrar. Em 4 entrevistas separadas com trabalhadores que não se conheciam e que haviam operado em plataformas diferentes, surgiu uma referência. Sempre lateral, sempre como contexto para outro ponto. Há mortes em alojamentos offshore que haviam sido encerradas rapidamente, sem investigação pública, com laudos que os próprios trabalhadores consideravam insatisfatórios. 3 dessas referências eram a incidentes distintos do caso do Bloco C, ocorridos em anos diferentes, em plataformas diferentes, com números de vítimas menores. 2 em um caso, 4 em outro, 1 em um terceiro. Em todos os casos que ela conseguiu rastrear minimamente, o padrão se repetia. Mortes em alojamentos durante turnos noturnos, laudos de causa natural emitidos rapidamente, ausência de investigação criminal, famílias com acesso restrito a informações. Ela passou 8 meses tentando verificar esses casos por meio de registros públicos. O que encontrou foi um sistema de registro deliberadamente fragmentado. Mortes em plataformas offshore caíam numa zona cinzenta jurisdicional entre a lei marítima, a lei trabalhista e a lei penal. Uma zona que, na prática, dava às empresas operadoras e ao governo ampla latitude para determinar o curso das investigações sem supervisão independente obrigatória. A série de reportagens foi publicada em partes. A última parte, aquela que cruzava os incidentes e levantava a questão do padrão, foi retirada de publicação antes de ir ao ar. A jornalista disse a colegas que a decisão foi editorial, motivada por questões legais levantadas pela empresa operadora da plataforma do Bloco C, que havia sido identificada na versão que seria publicada. Ela saiu do jornal no ano seguinte. O material que coletou foi depositado num arquivo pessoal, que permanece privado. É importante ser preciso sobre o que essa história representa. Uma série de reportagens retirada de publicação por pressão legal não é prova de encobrimento. É um evento comum no jornalismo investigativo que envolve grandes corporações e seus departamentos jurídicos. O fato de que os casos não foram investigados criminalmente pode refletir a zona jurisdicional cinzenta real
da lei marítima britânica daquele período, não necessariamente decisão política. E os depoimentos anônimos de trabalhadores sobre incidentes que não conseguiram verificar documentalmente precisam ser tratados como o que são: relatos não confirmados. O que não pode ser descartado da mesma forma é o que está documentado no caso do Bloco C especificamente, porque ali não estamos falando de relatos anônimos ou registros fragmentados. Estamos falando de 17 mortes confirmadas, de laudos com anomalias toxicológicas registradas, de relógios que marcaram 4 minutos entre a primeira e a última morte, de sobreviventes que relataram sensações físicas que nunca foram investigadas e de logs de sistema que um engenheiro identificou como consistentes com interferência eletromagnética e que nunca foram solicitados por nenhuma autoridade investigativa, porque nenhuma autoridade investigativa foi designada para o caso. As famílias dos 17 trabalhadores receberam indenizações da empresa operadora. Os acordos foram firmados com cláusulas de confidencialidade, prática padrão em acordos corporativos, mas que tem o efeito prático de silenciar os familiares que poderiam ter continuado pressionando por uma investigação pública. 3 famílias recusaram os acordos inicialmente. 2 delas terminaram por aceitar versões modificadas anos depois, após esgotarem recursos legais. Uma terceira família, cujo membro da equipe era o trabalhador dinamarquês, nunca assinou nenhum acordo e tentou, sem sucesso, acionar a justiça dinamarquesa com base na nacionalidade da vítima. O processo foi arquivado por falta de jurisdição em 2001. O que ficamos no final são as mesmas perguntas que a cena original levantava. O que matou 17 homens num intervalo de 4 minutos numa ala de plataforma offshore, sem que nenhum sensor registrasse nada? O que produziu a sensação de pressão relatada por sobreviventes no bloco do outro lado da estrutura? O que gerou as microvariações elétricas que os logs de sistema registraram abaixo do limiar de alarme? E por que, diante de 17 mortes simultâneas sem causa identificada, nenhuma autoridade britânica determinou a abertura de investigação criminal? Não sabemos. E o que torna esse não saber diferente de simplesmente não ter resposta é o seguinte: as perguntas foram feitas por familiares, por advogados, por uma jornalista que passou 8 meses coletando material, por trabalhadores que viram a cena e nunca esqueceram. As perguntas chegaram às pessoas certas, nas instâncias certas, e foram respondidas com silêncio, com acordos de confidencialidade e com uma plataforma de volta à operação em 2 semanas. Isso não resolve o caso, mas diz alguma coisa sobre quem tinha interesse em que ele permanecesse sem resolução.